Bem, senhoras e senhores, para o encerramento da 11ª Jornada Brasil Inteligente, convidamos os presidentes e representantes das federações que compõem a CNTU. Inicialmente, a presidente em exercício da CNTU, Gilda Almeida, já aqui presente. Presidente em exercício da Federação Nacional dos Engenheiros, Carlos Bastos Abraão. Presidente da Federação Interestadual dos Nutricionistas, Hernani Rosas. Presidente da Federação Interestadual dos Odontologistas, José Carrijo Brum. Presidente do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo, Pedro Afonso Gomes. E o representante da Federação Nacional dos Farmacêuticos, Elaine Cristina Câmara Pereira. Bem, senhoras e senhores, para a sua breve saudação, anunciamos a representante da Federação Nacional dos Farmacêuticos, Elaine Cristina Câmara Pereira. Boa noite a todos e a todas. Queria saudar a todos e a todos presentes nesta 11ª Jornada Brasil Inteligente, que no momento delicado da conjuntura política nacional se coloca o desafio de discutir os caminhos para gerar emprego e desenvolvimento rumo ao Brasil 2022. Nós, da Federação Nacional dos Farmacêuticos, temos reafirmado em nossos últimos congressos que o Brasil precisa de um novo projeto nacional de desenvolvimento que esteja fortemente centrado no fortalecimento da indústria nacional, na soberania e no estabelecimento das relações internacionais para preservar os interesses do país, na integração da América Latina e dos países sul a sul. Este projeto de desenvolvimento deve ser estruturado, visando reduzir as desigualdades econômicas e sociais. Para isso, é indispensável gerar empregos de qualidade, promovendo distribuição de renda. O Estado tem um papel central neste projeto. A garantia da oferta de serviços básicos para a sociedade é a condição para reduzir as desigualdades e trazer dignidade para a vida das pessoas, o que é fundamental para o acesso ao mercado de trabalho. Para isso, consideramos que a tarefa imediata de todos e todas é combater este golpe que tem retalhado a nossa Constituição e acabado com direitos sociais e trabalhistas fundamentais. Os setores que tomaram o Brasil desde 2016 impuseram ao país um imoral congelamento de investimentos públicos por mais de 25 anos. O Sistema Único de Saúde, uma das principais políticas públicas do nosso país, está seriamente ameaçado por este congelamento e por outras iniciativas, como ressaltou no início do dia Ciro Gomes. Aposta na falsa ideia de que o mercado resolve todas as demandas da sociedade. Mas nós sabemos bem o que é relegar ao setor privado o atendimento médico, a atenção básica. Quem está passando por uma perigosa revisão neste momento, que devemos estar bem atentos ao acesso ao medicamento. Para a FENAFAR, a saúde não está à venda. O medicamento não é uma mercadoria. Pelo contrário, são direitos básicos e essenciais, porque sem uma vida saudável, digna e de qualidade, não podemos enfrentar os desafios para construir uma nação verdadeira.
não poderia deixar de mencionar nossa indignação como sindicalistas. A aprovação desta reforma trabalhista, que levou as relações de trabalho do país à década de 30, e eu estou sendo bem generosa, ou seja, antes da aprovação da CLT, essa elite predatória e reacionária, que desmontou os direitos dos trabalhadores, também atacou a organização sindical. Porque eles sabem, essa política intercedem sobre vingar os sindicatos e isso enfraquecê-los e desestruturá-los. Aliás, atacaram até a Justiça do Trabalho, para tentar impedir que os trabalhadores e trabalhadoras tentem resistir a essa precarização. Mas eles estão enganados se acham que vão nos calar. Nós nos desmobilizar. Os trabalhadores vão se insurgir, mobilizar para a luta dos seus direitos. Não somos um povo submisso. Nossa responsabilidade como lideranças é muito grande. Temos o compromisso de defender os direitos dos trabalhadores de hoje e o dever de impedir que as novas gerações se deparem com um país sem oportunidades. Nesse momento, nossa principal bandeira é restabelecer a democracia no país, combater essa agenda neoliberal de desmonte e construir uma ampla unidade no país em torno de uma agenda de desenvolvimento para o país. As jornadas da CNTU têm sido um espaço fundamental de reflexão para que seguimos cada vez mais forte a caminho rumo a um Brasil inteligente. Obrigada. A saudação do presidente do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, Pedro Afonso Gomes. Saúdo a mesa, pessoa da Gilda, os demais, e também aos que estão me ouvindo agora e que me ouvem pela primeira vez fora a leitura. O Sindicato dos Economistas tem muito orgulho de participar da CNTU. É o único sindicato de economistas do Brasil que faz parte da CNTU. Mas somos bastante representativos, praticamente 45% dos economistas do Brasil está em São Paulo. E a gente mais orgulhoso ainda de discutir um tema como o de hoje, emprego ou trabalho e desenvolvimento, que esse é a nossa função profissional, dos economistas. A nossa lei diz isso. A nossa lei diz que os economistas devem trabalhar para o aumento da renda e da riqueza nacional e das pessoas. Então, é essa a nossa função. E mais ainda, num momento como este, fico imaginando os primeiros diretores do Sindicato dos Economistas, que foi fundado em 11 de janeiro de 1935, o quanto eles lutaram. E isso está em ata, está em outros documentos, pelo salário mínimo. O Sindicato dos Economistas de São Paulo foi um dos principais articuladores do salário mínimo. O Sindicato dos Economistas contribuiu muito para a consolidação, para a formalização da consolidação das leis do trabalho. Foi o primeiro índice de preços do Brasil, 1939, para garantir a reposição do poder de compra. Tudo isso está vinculado às pessoas que mais precisam. Aqueles que têm bastante não precisam de nada disso. O próprio mercado as favorece. E olha, nós não somos nem um pouco contra as empresas. Nós não somos nem um pouco contra os empresários. Nós somos a favor dos empresários. E este momento é o momento exatamente de que nós nos juntemos, trabalhadores, empregados, autônomos, funcionários públicos, com aqueles que querem construir o Brasil melhor. E isso eu digo, muitos empresários também. Eu, por acaso, estive em maio falando na Câmara Alemã de Comércio, para os 60 principais presidentes de empresas alemãs no Brasil, que é uma imensidão de empregos, né, e de produção.
todos eles preocupados com a mesma situação. Não em ganhar dinheiro extraordinariamente. Vocês sabem que toda crise é quase que uma guerra. E na guerra disse um autor que o principal objetivo da guerra não é ganhar, é sobreviver à guerra. Porque aqueles que morreram já se foram. Aqueles que sobreviveram à guerra têm chance de se recuperar depois da guerra. Eu acho que é a mesma coisa com a crise de hoje. Nós temos um trabalho muito grande, um trabalho de unir as pessoas em torno daquilo que é o futuro necessário do Brasil. Os dirigentes sindicais, especialmente dos sindicatos diferenciados, e hoje nós vimos aí uma referência, assim mais por desconhecimento, né, sobre o papel dos sindicatos diferenciados, né, de que não haveria necessidade do sindicato de economistas, engenheiros, etc., infelizmente mal informado, mas vai aprender que a gente tem um diferencial dentro das empresas. Nós não somos melhores que ninguém. Nós não somos melhores que o operário do chão, nós não somos melhores do que o operário que faz a limpeza ou a segurança, não somos melhores que nenhum deles. Só que nós temos conhecimentos, saberes diferentes. E é isso que nós temos que usar. Nós precisamos conhecer as empresas, saber das necessidades das empresas e dentro disso também as nossas necessidades. Vai haver conflito? Sem dúvida que vai. Os economistas estão aí para fazer vamos dizer, eu diria, entre aspas, essa assessoria. Na verdade, nós temos esse conhecimento. Conhecemos as empresas desde as pequenas até as gigantescas. E conhecemos o ambiente econômico. Então, na verdade, contem conosco para construir esse Brasil inteligente. Contem conosco para, dentro das possibilidades que nós temos, de gerar mais emprego ou trabalho e desenvolvimento. É isso que a gente quer e contem conosco, apesar das nossas limitações. Obrigado. A saudação do presidente da Federação Interestadual dos Odontologistas, José Carrijo Brum. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu fiquei aqui, Gilda, numa situação de... eu faria aquela fala, né, inicial, e agora vou misturar aqui, vou mesclar a minha fala, porque eu também falaria aqui, né, naqueles espaços de fala das pessoas que antecederam. Bom, em primeiro lugar, eu quero, em nome da Federação e também dos nossos sindicatos, que aqui nós estamos presentes, todos os nossos sindicatos da base da Federação, primeiro cumprimentar a CNTU por esse momento. Eu acho que é um momento rico, como tem sido os momentos aqui da CNTU, né, engrandece a gente, são momentos que enriquecem a cada dia as nossas consciências, né, e a gente acaba ampliando os horizontes aqui nos debates. Então, eu acho que esse momento é fundamental e essa temática ela é muito oportuna por conta da conjuntura que nós estamos vivendo, né. Eu acho que muito já foi falado aqui da situação do país, né, da conjuntura, do golpe, do que está por trás de tudo isso aí, a construção de um Estado mínimo no país, né, e os poderes, a população desacreditada, a política desacreditada, né, a gente está percebendo que a situação não é fácil, mas como foi dito aqui também não estamos no fim do mundo. Eu acho que são esses momentos que nos permitem buscar força, né, energia, para estar enfrentando essas adversidades que estão postas aí para nós, para a sociedade brasileira, né, onde em tão pouco tempo, sem discutir com a sociedade, faz-se uma reforma trabalhista, né, não é reforma, é deforma trabalhista, com esse conteúdo de maldades na classe trabalhadora, né, como ontem a gente conversando, foi ontem conversando, o João Guilherme colocava para a gente que nos 70 anos da CLT aconteceram 496 mudanças na CLT, né? Só que só nesse período de 6 meses aí dessa reforma, dessa deforma, foram 100 e tantos artigos alterados, né? Só que foram artigos que não são artigos periféricos da CLT, são artigos centrais da CLT, né? Que é uma maldade sem precedentes. Acredito que as empresas já estão se movimentando antes
da vigência da legislação e já começando a preparar os acordos coletivos, já com esse pacote de maldades aí, para quando vier a vigorar a legislação, a coisa já está acontecendo. Então, o que está em jogo é a questão de, na verdade, qual é o papel de Estado? Qual é o Estado, né, que está sendo posto? Nós tínhamos um Estado em construção, que é o Estado do bem-estar social, e agora veio aí a proposta de Estado mínimo. Isso foi tudo muito bem concatenado, está muito claro. Hoje, no almoço, eu conversava, né, com os colegas, onde a gente começa a fazer a ligação dos fatos, as ligações dos fatos. Aí começou, né, mídia, judiciário, parlamento, parte da Polícia Federal, as coisas foram acontecendo meio que organizada, concatenada, né? Basta a gente refletir como que se deu esse processo no país. Então, nada foi por acaso. Isso foi pensado, essa situação, né, que é para criar um Estado mínimo, um Estado de bem-estar. E aí eu não poderia, como sou da área de saúde, eu não poderia aqui deixar de fazer uma reflexão com relação à área de saúde, né? Área de saúde, área de formação e a questão do crescimento. Hoje foi falado aqui pelo Lacerda pela manhã, não há desenvolvimento, né, não há crescimento econômico, né, não há geração de emprego, ou melhor dizendo, não há geração de emprego se não houver crescimento econômico. Agora, qual crescimento nós queremos? Que tipo de crescimento nós queremos? Nós queremos um crescimento que beneficie poucos ou nós queremos um crescimento que beneficie toda a população, né? Que crie qualidade de vida, dignidade, que seja um crescimento que propicie a soberania nacional? Que tipo de crescimento nós queremos, né? Que tipo de desenvolvimento nós queremos para o país? Nós queremos um desenvolvimento sustentável ou nós queremos um desenvolvimento autodestrutivo, como que nós estamos vivendo, não é? Eu penso que o desenvolvimento ele tem que propiciar qualidade de vida, ele tem que propiciar dignidade às pessoas. Então, temos que observar essa questão, né? Qual o tipo de desenvolvimento? Porque desenvolver onde 10% da população detém, né, a riqueza maior, a concentração de riqueza que nós estamos vendo, isso não é desenvolvimento, isso é uma deformação, né, da sociedade. E aí eu queria entrar numa outra questão, que é a questão da formação profissional, né? Nós estamos vivendo hoje na área de odontologia, eu vou falar um pouco da minha casa agora, que recentemente o Ministério da Educação abriu a perspectiva do EAD na área de odontologia e na área de saúde. Eu não estou aqui dizendo que nós não somos contra o EAD, né? Nós não somos contra o EAD. Nós somos contra essa política que está vindo do EAD, que vem acompanhada da desregulamentação. Esse é um grande problema. Nós temos que ter a responsabilidade social, né, de que profissionais nós vamos colocar no mercado. Porque o que predomina no ensino, na nossa área especificamente, é o ensino privado, né? E a gente sabe que, o que está lá hoje colocado na legislação, os polos das instituições de ensino não serão fiscalizados. Então, imagina uma área igual a odontologia, em que o fazer odontológico ele tem 90% do fazer odontológico, você tem o contato direto com o paciente, né? Como é que a gente vai fazer o ensino à distância 100%? Não estou dizendo que na odontologia não tem jeito de se ensinar por EAD, tem sim, mas não pode ser como está sendo colocado, um EAD 100%. Imagina fazer ensino à distância para um profissional cirurgião bucomaxilofacial que trabalha na unidade de urgência, ele fazer o ensino à distância sem nenhum contato com a prática, com o dia a dia, né? Então, acho que não é uma questão de preocupação meramente corporativa, mas é uma preocupação de responsabilidade social, de compromisso e com a ética e princípios éticos na atuação da profissão. Então, essa é uma preocupação que temos. A outra questão fundamental que está colocado para nós é a questão do desmonte do Sistema Único de Saúde. Hoje, defender o SUS é uma questão da mais alta relevância. Por quê? Porque o SUS, além de ajudar a promover o desenvolvimento social, ele também promove o desenvolvimento econômico do país. Eu acho que tem que ter essa percepção. Então, a defesa do SUS é uma questão da mais alta relevância. Vem sofrendo ataques e mais ataques. Começou com a questão da PEC dos gastos, né? Isso já é uma coisa que, de um sistema que já era subfinanciado, com a PEC dos gastos, então, aí a coisa vai ficar muito pior, a população vai ficar ainda mais sem acesso. E, especificamente,
na área de saúde bucal. A gente está lutando aí no Congresso Nacional para que um projeto que tramita lá hoje para transformar a Política Nacional de Saúde Bucal em política de Estado, ele possa, de fato, ser aprovado, que para nós é fundamental, para nós e para a população brasileira. Para nós, eu digo para nós porque o SUS é o maior empregador da nossa profissão, né, e para a sociedade brasileira, para garantir o direito ao acesso à saúde bucal. Então, é fundamental. Essa é uma luta que a gente tem que travar, né? Então, e a política nacional está dentro do Sistema Único de Saúde, que agora, recentemente, está sofrendo um outro ataque também no SUS, que é a questão do desmonte do sistema, através das mudanças que estão sendo serão promovidas, que estão em curso na Política Nacional da Atenção Básica. A Política Nacional da Atenção Básica é o sustentáculo, é o que há de estruturante do Sistema Único de Saúde. Uma vez mexida, como está sendo proposta pelos gestores, sem passar pelo controle social, será o desastre, será o fim do Sistema Único de Saúde. Então, acho que isso são questões de relevância que a sociedade tem que estar atentos. Então, eu penso que desenvolver o país significa desenvolver no sentido de qualidade de vida. Eu até pensava, na hora que eu estava escrevendo, para mim o que há de mais revolucionário no desenvolvimento é fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida, que as pessoas tenham dignidade. Então, isso seria um desenvolvimento. E, mais do que isso, que esse desenvolvimento ele busque no sentido de gerar paz, que hoje um dos grandes problemas que a sociedade, agora e para o futuro, vai estar vivendo é a questão da paz. O mundo hoje vive numa situação, estamos assistindo aí os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos falando em intervenção militar aqui nos vizinhos, resolve-se as coisas lá na Coreia do Norte, não se respeita a autonomia dos países. Então, acho que o movimento sindical, além das lutas que nós vamos ter que travar com essas reformas, com essas maldades, temos que pensar no conjunto da obra, não olhar só a árvore, mas a floresta. Então, eu acho que isso tudo faz parte e nós estaremos nessa luta. A federação estará nessa luta junto com a CNTU, né, porque a gente entende que a luta, a resistência, e não só a luta e a resistência, mas nós temos que ter propostas. E isso aqui que está acontecendo é muito importante, porque nos ajuda a pensar, nos ajuda a gerar propostas, né? E eu acho que só nesse sentido, nesse rumo, é que colocaremos o nosso país no caminho desenvolvimentista. Então, é isso que eu queria deixar. Muito obrigado. Anunciamos a seguir a saudação do presidente da Federação Interestadual dos Nutricionistas, Hernani Rosas. Boa noite a todos e a todas. Para nós, da Federação Interestadual dos Nutricionistas, FEBRAN, é uma honra estar aqui, né, ouvindo essas palestras maravilhosas que vai abrir a nossa cabeça, porque nós, nutricionistas, presentes aqui, sabemos que realmente o país está atravessando uma crise muito grave. E, infelizmente, quem paga a conta sempre somos nós, o povo trabalhador, né? É uma coisa que todos nós temos que estar conscientes. Que país, que nação, que herança a gente quer deixar para os nossos herdeiros, né? A gente percebe que o Brasil ele tem água, ele tem solo agricultável, ele tem um povo trabalhador, mas eu, na minha concepção de cidadania, eu vejo que até hoje nós não tivemos um governo totalmente nacionalista, um governo que realmente investisse e desse a sua vida pelo nosso país, pela nossa nação, né? A gente vê que todos os governos tiveram falhas, alguns muitas falhas, alguns poucas falhas. E eu cito para vocês o exemplo, por exemplo, da agricultura, né? A gente faz hoje uma produção de grãos enorme, absurdamente grande, exporta e deixa aqui no nosso país um passivo muito grande, né? Que é o passivo do envenenamento, que através dos agrotóxicos a gente envenena as terras, envenena nossas águas, os nossos rios, as nossas aves, os nossos insetos, os nossos peixes. E todo mundo se vangloria na televisão de que se não tivesse o agronegócio, o Brasil estava quebrado. E aí a gente pergunta, como é que fica a história do SUS, né? O SUS sendo
dilapidado dia a dia. Eu acredito que futuramente o SUS vai ter que fechar, vai ter que encerrar, se nós permitirmos isso, porque do jeito que o governo está fazendo, de cada vez deixar o investimento, a verba, o valor destinado para a saúde da população menor, e a população aumenta, né? Esse congelamento absurdo de 20 anos, isso é inconcebível. A nação permitiu isso, nós brasileiros permitimos, porque se a gente tivesse um pouco mais de patriotismo, a gente teria que ter ido para a rua, né? Nós somos 200 milhões de brasileiros, a gente tinha que ter 200 milhões na rua, dizendo que a gente não aceita voltar a um nível de, talvez, um país da África, né? Porque eu li reportagem que o Brasil vai retroceder aos níveis de país africano com essa falta de investimento, né? E nós ficamos calados. E eu vejo assim pessoas até de um alto nível cultural, com formação científica. Eu pergunto e a pessoa fala: não, mas foi bom para o país. Gente, e o que é pior, né? O que é pior, a nossa mídia, ela é uma mídia totalmente comprometida com as nações ricas. Diariamente a gente liga a televisão, a gente só vê notícia mentirosa. E a gente fala: quem é que vai desmentir isso? Não vejo ninguém desmentindo, né? O jornal escrito também, né? Agora, por exemplo, essa semana eu recebi uma notícia lá no sindicato, uma notícia muito forte, falando que os sindicatos vão se usurpar de 6% a 11% do salário dos trabalhadores, porque o presidente da UGT e o presidente da Força Sindical estavam negociando com Michel Temer. E aí ontem nós tivemos uma palestra do João Guilherme, ele falou que isso é mentira, né? Não foi isso que está sendo previsto, nem isso que está sendo negociado com o governo federal. Mas, depois que se falou essa inverdade, eu vi muitas pessoas falando assim: assim não dá, a gente vai sustentar esses sindicalistas, né? E aí eu vejo que, acabando os sindicatos, nós vamos voltar ao nível da escravidão, né? Da Lei Áurea lá, que ninguém tinha direito a nada, né? E a gente precisa estar consciente disso, né? O Brasil é o país mais maravilhoso do planeta, gente, né? Quando a gente vê o nosso povo, né, produzindo, o nosso povo criando, né, produzindo coisas novas, né, a gente vê também o volume de produção de alimentos orgânicos, né? Agora mesmo eu tive um contato sábado passado no CEAGESP, uma senhora produtora de alimentos orgânicos, que ela disse que ela abastece inúmeras empresas com alimentos sem veneno. E eu não sabia disso, né? Então, assim, cada dia a gente descobre uma novidade boa do nosso país. E a gente vê que o país é grande demais e a gente sabe muito pouco do nosso país. Então, eu gostaria de fazer uma colocação que nós, sindicatos e sindicalistas aqui presentes, deveríamos estar nos unindo e começando diariamente a criar algum tipo de comunicação para a população que ela é ignorante. Eu digo que nós também, sindicalistas, somos ignorantes. Temos muita coisa que nós não sabemos. Eu mesmo tenho coisas demais que eu não sei. E eu acho que a gente precisaria começar a criar um tipo de união, uma pauta, uma negociação, da gente começar a abrir os olhos da população. Porque se não houver mobilização de toda a população, como foi feita naquelas palestras, que o aumento da passagem não ia dar e o pessoal foi todo para a rua, né? Se não houver algum tipo de mobilização que convença do varredor de rua até o gerente, o diretor de empresas, que o Brasil pode acabar, pode retroceder. E, gente, esse retrocesso, eu não acredito uma pessoa, a não ser, é claro, que as grandes corporações financeiras, né? Mas, assim, cidadão brasileiro, o povo brasileiro, não acredito uma pessoa que vai sair ganhando com isso. Todos nós vamos perder, todos nós. E cabe a nós não deixar essa perda se efetive, né? Eu vejo que a gente tem condições de melhorar muito, mas
cabe a nós nos conscientizarmos e irmos para a luta. Não luta armada, mas luta da comunicação. Obrigado. Senhoras e senhores, a saudação do presidente em exercício da Federação Nacional dos Engenheiros, Carlos Bastos Abrão. Em nome da diretoria da FNE, posso afirmar com toda certeza que a CNTU acertou em cheio neste evento. Esse evento é um êxito total para nós, que já representamos mais de 500 mil profissionais no país. Então, quero saudar a Gilda e todos os nossos dirigentes das federações, que têm uma responsabilidade muito grande com essas deformas que nós estamos citando aqui. E se nós temos, Gilda, o nosso cientista político sindical, João Guilherme, nós também temos aqui na CNTU o nosso cientista social sindical, que é o Allen, que não mede esforços para estar sempre na retaguarda aqui desses nossos eventos, e nem no aniversário dele hoje ele comemora em casa e fica aqui trabalhando. Nós da área técnica, foi muito citado aqui nesse evento, na área de desenvolvimento de projeto, nós temos um papel tecnicamente muito responsável, Allen. E por isso é que nós já vemos desde 2006 no nosso projeto Cresce Brasil. Por coincidência, o primeiro projeto nosso foi desenvolvimento do país. E hoje nós estamos vendo a continuação desse projeto. E nós temos que dar um basta e ter direito à voz. Aquilo que o Lacerda falou aqui, da medida provisória 777, que a maioria de vocês não conhece, que é a deterioração do BNDES, daquelas taxas TLP, nós temos que fazer coro, Allen, e marcar presença e combater esse tipo de atitude. O cidadão brasileiro, nós somos aqui todos profissionais liberais, tem o poder de reclamar, de votar contra e de xingar. Mas nós também temos o dever de participar e colaborar. Por isso é que eu conclamo aqui todos nós profissionais, todos nós dirigentes da CNTU, nos dar as mãos, nos unirmos em prol de um país melhor e mais justo para todos. Obrigado. Bem, senhoras e senhores, a palavra da presidente em exercício da CNTU, Gilda Almeida. Bom, primeiramente, fora Temer, o seguinte, primeiramente, primeiramente eu quero aqui cumprimentar os nossos representantes das nossas federações filiadas à CNTU, né? Quero cumprimentar o Pedro, dos economistas, cumprimentar o Hernani, dos nutricionistas, cumprimentar o Abraão, que está presidente em exercício, como eu, em exercício da CNTU, ele está em exercício da FNE, dos engenheiros. Cumprimentar o Carrijo, dos odontólogos, da FIO. Cumprimentar a minha colega, Elaine, dos farmacêuticos, que está estreando, né, Elaine? E muito bem, é isso, a gente tem que formar os nossos quadros, né? Tem que botar para falar, né? É importante nisso. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, gente, que essa é a 11ª jornada do Brasil Inteligente. Muitas outras que nós já fizemos tiveram vários temas, mas eu penso que, pelo momento que a gente está vivendo, pelas circunstâncias que nós estamos vivendo, de um ataque feroz à nossa nação, aos trabalhadores, às trabalhadoras, à educação, à saúde, o desenvolvimento, a industrialização. Nós todos aqui somos profissionais dessas áreas que estão sendo atacadas, golpeadas, e que nós não podemos permitir. Então, eu acho que esse evento conseguiu, com a contribuição de todos vocês, a gente aportar uma série de temas que são necessários e que a gente procurou, na carta, com a contribuição de vocês, sistematizar esse momento.
Então, eu fico extremamente agradecida a todos e todas que aqui tiveram, que puderam contribuir e nos ajudar nessa reflexão de um país soberano, de um país justo, de um país onde a gente tenha autodeterminação, não é? Um país onde quem mande nele sejam os brasileiros, certo? E que a gente possa efetivamente construir essa nação. Portanto, eu acho que o Abraão falou aqui muito bem. Precisamos unir, porque nessa conjuntura nós temos que apagar as nossas diferenças, deixar de lado as nossas diferenças e procurar unir em torno desse Brasil que tanto a gente ama e que tanto a gente quer vê-lo numa outra situação, com justiça, com educação, com saúde, com ciência e tecnologia, porque um país que não tem ciência e tecnologia, ele não é um país independente. Precisamos ter autodeterminação nessa questão da ciência e tecnologia. Eu sou da área de medicamento, sou da farmacêutica. A gente vê o quanto nós somos dependentes nessa questão dos medicamentos. Portanto, esse tem que ser um investimento grande, a área de ciência e tecnologia. A questão da educação. A educação foi levantada aqui. É uma questão fundamental, que aquilo que o professor físico, que foi presidente da ADUSP, que esteve aqui, que falou, eu não sei se ele ainda está aqui conosco, mas ele disse, não é? Então, eu acho que a educação, ela está sendo massacrada, está sendo desconstruída. E não é educação, só a educação é universitária, não. Ela está sendo destruída na sua base. Então, nós temos e tem propostas que foram levantadas aqui que a gente pode construir uma plataforma para a gente poder, junto com outras entidades, junto com vários outros segmentos que estão lutando, inclusive com o movimento sindical, porque o movimento sindical está sendo, Hernani falou bem, está sendo arrasado. Nós podemos não ter sindicato se a gente não debater essas questões com a base. Então, eu penso que esse é um momento que nós temos que unir, fazer força para que a gente possa construir. E eu tenho certeza que todos e todas que estiveram aqui, nesse momento, vai nos ajudar a fazer isso e a transportar e a transpor essa barreira que a gente está vivendo. Portanto, meu agradecimento em nome da CNTU, eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês e dizer que a CNTU está aberta e quer a contribuição de todos. Muito obrigada e até a próxima, que a gente quer contar com vocês todos. Parabéns para todos nós.